Então, vejam bem, mestres do amanhecer. As casas transitórias, elas têm o seu regimento organizacional, né? O presidente, a diretoria, né? As benesses do templo, a feitoria, tudo isso parte do presidente. Esse corpo mediúnico, ele capta os recursos na sua orbe, né? No seu trajeto, os mestres é que mantêm essa casa funcionando, né? Ou essa casa a funcionar, né? Então ela precisa dessa dinâmica, tá? Quando ela passa pelos estágios ali no princípio, né? O presidente é a figura máxima, né? Do zelador até o instrutor, né? Porque se ele não fizer, a coisa não levanta, né? Depois ele vai adquirindo, chega uma diretoria, chega um vice-presidente, chega um coordenador junto com ele vai preparando, né? Essa casa vai para o segundo estágio, ela vai gerando responsabilidades, né? E ela chega ao terceiro estágio, né? Com a esperança de alcançar os trabalhos que tanto precisamos. Aí ela entra num estágio diferente, que vai se distribuir as tarefas. Aí não é mais só o presidente. Prestai atenção, mestres do amanhecer. Como que esse presidente vai conseguir, tá, fazer tudo para ser o exemplo? O que é o exemplo? Já é a fundação, já é a construção, né? Por isso é que Jesus diz, faz por ti que eu te ajudarei. Tá? Nestor falou, arregaça as mangas e trabalhe. É uma distribuição de tarefas com todos ali naquela casa, naquele amanhecer. Tá? E cada um vai pegando o seu pãozinho de cada dia. Tá? Nós vivemos algumas situações nas empleitadas que nós fizemos que nos ensinou muito. Tá? No início, tá, eu era o zelador da casa, mestres. Chegou até uma vez um casal para visitar, que a espiritualidade sempre pedia, depois que veio o realinhamento, que a gente deixasse os portões do templo abertos, porque a gente morava na área do templo, né? Que só fechasse, isso nos dias que não funcionava, que a gente funcionava quarta, sábado, domingo e a segunda-feira do retiro, né? Então eles pediam que a gente deixasse os portões abertos, porque os pacientes estavam acostumados a vir buscar a água, né? E ali, sempre, mesmo nos dias que não trabalhava, ficava a costureira lá, né? Costurando, tinha 2 salões de costuras, né? E sempre tinha mestres que moravam ali por perto, que vinha para a área do templo fazer uma prece, fazer uma oração, porque o templo de Coraci, Belém do Pará, onde nós fundamos, é um templo muito bem localizado, sabe? Perto da comunidade, muito bem localizado. E ali nós não tínhamos problema nenhum, tá? E você vê uma coisa muito boa, tá? E ali eles entravam, né? E uma vez eu estava roçando com a roçadeira e coloquei um pano na cabeça, um chapéu, e chegou um casal e adentrou, passou por mim e foi embora. Passou assim sem falar nada. Aí foram lá dentro, tudo, pegaram água e chegaram, ficaram olhando, que a gente sempre manteve o templo bem pintado, bem arejado, as pinturas sempre renovadas. A gente tinha sempre esse cuidado, né, de manter em Coraci, com as letras, as pinturas, tudo, sabe, a placa, tudo renovado, para gerar aquela energia boa, né? Aí o casal ficou olhando a área do templo, aquela coisa ali. Aí, de repente, eles foram até a mim. Eles, moço, eu queria falar com o dirigente daqui da casa, como é que chama? Digo, o presidente. Eu falei,
Sou eu. Ah, o mestre, é o senhor que é o presidente da casa? Ô, mestre, desculpa. Nós passamos pelo senhor, nem conversamos, nem falamos com o senhor. Desculpa mesmo. A gente é humano, a gente tem essas coisas. Não, se preocupa não. Aí tirei o chapéu, sentei com eles fizeram as perguntas e nós respondemos e saímos de lá felizes, né? Quer dizer, então acontece essa coisa. O presidente, ele é o início, é o meio e é o fim. Mas o corpo mediúnico precisa valorizar o presidente de uma casa. Imagina se o presidente tiver que toda hora ser aqui dali para poder ser? Não, mestre. Cada um de você é uma presença divina. Tá? Enquanto o presidente preside, tem você ali que está dando a sequência daquela presidência. Você é a continuidade daquele presidente, daquela ninfa coordenadora, né? Que se reúne com você. Você é uma extensão daquela organização. Tá? Entende? É bom quando a gente chega ao templo e vê lá o presidente trabalhando, né? É bom. Mas não é só bom só quando ele está lá, né? Entende? Eu uma vez cheguei lá na Bahia, em Salvador, e que o Manel Silva, quando nós estávamos em Marabá, quando eu fui iniciar, ele estava na corte da iniciação, junto Jurumê. E eu nunca esqueci desse dia, foi eles que fizeram a minha iniciação em Marabá, né? E aí quando eu fui passar uma temporada em Salvador, que eu cheguei lá, eu vi o Manel Silva sentado no farol direito. Nossa, aquilo me emocionou, né? Aí eu fui, fiz a minha preparação e fui lá e sentei no farol esquerdo, né? Fiquei lá. Aí, que grandeza, né, você vê. Mas depois você via Manel Silva lá no radar, depois você via Manel Silva nos tronos, entendeu? E depois você vê Manel Silva tranquilo, certo? Então o presidente é isso, tá? Não quer dizer que na hora que o presidente não estiver nos tronos, que não tiver que... Será que um leito magnético só vai sair se o presidente estiver lá? Se não tiver, vai estar errado. E o dia que você não puder ir à casa do Pai? Como é que fica a sua situação? Né? Por isso que nas contagens, nós vibramos com aqueles que não puderam estar conosco naquele dia. Né? Estão cuidando da sua vida. Aquele dia que você foi é o dia que você escolheu para ir. É errado, no dia que nós formos, condenar o que não chegou. Por quê? Esse é um entendimento errado. Né? Nós precisamos combater no bom combate para que nós tenhamos a nossa saudação leve na doutrina. Né? Entendeu? Às vezes aquele mestre está enfrentando um problema, um desgaste financeiro, um desgaste familiar, um desgaste relacional. Né? Aí um dia ele volta, vai ao pai, chega lá, encontra aquele monte de mestres esmiuçando. Olha, a Margarida sumiu, cadê? Não, mestre. Dê sempre as boas-vindas àquele mestre. Ô, mestre, que grandeza, que bom estar aqui com você, que legal. Aí aquele mestre se sente acolhido, ele volta mais vezes, né? Entendeu? Nada de esmiuçar aquele detalhe porque não veio, tá? Entendeu? É uma coisa assim muito pessoal e nós precisamos melhorar isso na doutrina do amanhecer, tá? Porque às vezes você está todo dia lá, você está desempregado, ou você é aposentado, você tem algum recurso para você estar lá todo dia, mas isso não quer dizer que você seja o melhor da casa. Não, né? Outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Chegou o momento das escalas no templo, porque o templo cresce e tem que fazer as escalas, né? Cada um cumpre a sua escala. Só que tinha um mestre lá que estava desempregado, né? Ele tinha bastante tempo de ir para o templo, era um mestre muito influente, né? E depois ele arrumou um serviço material que dava tempo dele estar lá. Só que ele começou a conversar com outros mestres e começou a gerar uma energia dentro do templo. Ele começou a dizer, olha, quem chegar aqui depois de 6 horas, não tem escala para ele. Porque a gente não estava conseguindo escalar o pessoal no dia inteiro. Né? E a gente começou a buscar a melhor maneira de escalar.
Aí ele começou a dizer, então aqueles mestres que trabalhavam, saía do serviço às vezes um pouco mais cedo, vou trabalhar hoje no vale, quando chegava no templo tinha um impedimento sobre ele. Não, por que não? Porque o mestre lá falou que para pegar a escala aqui tem que estar desde de manhã. Aí os mestres foi ferindo, sabe? Foi ferindo, os mestres foram afastando, foram para outras casas, e as outras casas que estão começando adoram pegar um mestre desse e levar para lá. Né? E eu percebi isso. Aí eu fui, fiz uma reunião, cortei isso. Falei, mestre, não é assim. Não é. O fato de você estar aqui mais cedo, o outro que chegou vai ser discriminado. Ele tem o emprego dele, tem a empresa dele, só porque você está tendo mais tempo de vir, então as coisas têm que ser analisadas passo a passo. Né? Aí eu sei, não gostou, né? Ficou aquela situação, não gostou muito. Eu falei, mestre, meus respeitos com ternura, vocês não gostaram, mas é um procedimento que não está correto. Né? Não é porque você chegou no templo de manhã, você é o mais importante. A importância é sua de você poder chegar, de fazer um trabalho completo, de poder servir, mas vai o que amanhã você arranja um emprego, né? Você vai ter que fazer um desdobramento para poder fazer um dia de retiro completo. Né? Por isso que um presidente que bem sabe, sempre aproveita um feriado para fazer um retiro especial, né? Fazer um trabalho, ou que seja um trabalho oficial, se o feriado cair no trabalho oficial, né? Para fazer um dia melhor, um dia grande, né? E fazer um bom aproveitamento dos mestres na questão do que se diz do aposentado, do mestre que tem tempo livre, que às vezes ele é empresário, mas ele tem um dia que ele pode ir sem ferir o seu trabalho. E os outros são complementos. Imagina uma pessoa que trabalha de segunda a sábado, que ainda tira um tempinho para ir manipular e chegar no templo ser discriminado. Isso tem que ser olhado com outro olhar. Tá? Isso não pode ser desse jeito, é preciso ver. E cada um que assumir a sua escala, cumprir com a sua escala, ter a responsabilidade da escala. Né? Porque quando você assume, registrou no mundo espiritual. Agora imagina se você não for cumprir a sua escala, se não providenciou ninguém, não, por algum motivo você não avisou, não vai funcionar, vai cair nas suas costas. Tá? E vai gerar uma vibração, dessa vibração pode trazer uma força esparsa para você e você atrapalhar seu segmento material, espiritual. Tá? Você perde credibilidade com a espiritualidade quando você falta a um compromisso que você assumiu. Né? Ninguém é obrigado a assumir, mas assumiu, cumpra. Até quando for preciso. Quando chegar o tempo de não poder ou viajar ou ir embora, entregar o compromisso honrosamente. Né? Com honra, né? Quero dizer. E todos aqueles que têm compromisso têm suas vantagens, têm suas benesses, né? Da bonificação que você recebe por cumprir uma escala. É benéfico a você, é benéfico à casa, é benéfico ao presidente. Outra coisa, mestre do amanhecer, a relação do corpo mediúnico com o presidente Aponara deve ser a melhor possível. Não queira brigar com seu presidente, nem com sua Aponara. Não queira, mestre. Isso não é bom, não é saudável. Pense nas melhores coisas, tá? O dia que você discordar de uma coisa, vai para o canto, para e pensa, depois toma um cafezinho com ele e procura entender qual foi o motivo daquela decisão. Aí você se dispõe para ajudar, entende? Aí de repente você se torna um aliado, entendeu? E tu já imagina todos aliados à casa? Não vai faltar nada. Né? Ali no desenvolvimento, né, tinha dia que os orixás estavam sem dinheiro, mestre, para comprar as velas, que vela ficou muito cara. Né? Aí o que nós fizemos? Porque aquele mestre que está começando a desenvolver, ele quer ajudar e não sabe como ajudar. Né? Então, já que ele já fez o teste, está desenvolvendo, e quando ele palpita, aí nós começamos a desenvolver nos mestres, olha mestre, sempre que você vier para o desenvolvimento, traz um pacotinho de vela, alguma coisa, material de limpeza,
E você coloca ali naquela bancadazinha que a gente guarda, tá? Porque nós precisamos muito. Mestre, isso foi dando certo. Aí, tinha mestre que não tinha condição de trazer uma garrafa de quiboa. Sabe o que ele fazia? Colocava um pouquinho de quiboa dentro do vidro, sabão, Bombril, sabão em barra, e fazia aquele pacotinho e chegava lá, entregava e dizia, olha mestre, isso aqui é com muito amor que eu estou trazendo isso aqui, né? Nossa, que grandeza. Toda vez que eu pegava aquele pacotinho com sabão em pó, um pedacinho de sabão em barra, sabão de coco ou outra barra, um pouquinho de quiboa, um detergente, eu olhava para aquilo dali e usava com muito carinho, sabe? Com muito amor, sabe? Eu sempre valorizei isso, porque aquele pouco com amor, mestre, não nos deixava faltar nada. Nada nos faltava. E a gente conseguiu resolver material de limpeza, resolvemos copo descartável, copinho de café, até pó de café. O pessoal trazia e deixava ali, que na nossa recepção sempre tinha um cafezinho, né? E a gente supriu isso daí. E eu disse aos orixás do dia, olha, a gente tem vela aqui que chega, se tiver, então todo dia que começava o comando eu deixava 3, 4 pacotes de vela para eles lá, né? Para não tirar a responsabilidade deles, né? Então eles complementavam as velas que faltavam, né? Quer dizer, ele já começava com aqueles 4 pacotes de vela, 3, e eles completavam, compravam a mescla também, que a gente chamava no Pará de breu, né? Chama, e nunca faltou, mestre. E eu vou dizer uma coisa para vocês, houve dias que o orixá do dia chegar e dizer, ô mestre, hoje eu não tenho dinheiro para ajudar a comprar as velas. Não, mestre, nós temos aqui. Pegava as velas, que é aquele corpo mediúnico que está desenvolvendo, né? Trazia, a gente colocava lá no armário e servia. Isso sempre deu certo. Garrafa de água, sempre aqueles mestres que tem água, garrafa de água mineral, trazia aquelas garrafas vazias. Olha, mestre, eu trouxe aqui umas garrafinhas, a gente colocava. Quando o mestre precisava de uma garrafa, um paciente, olha aqui, mestre, nós temos já tudo aqui, a garrafinha para vocês levar. Isso sempre deu certo, né? Entre outras coisas, esse áudio aqui é muito pequeno para poder relatar tudo, mas eu digo uma coisa para vocês, mestres do amanhecer, pegue firme na mão do seu presidente, da sua Ponara, que ele estando feliz, ele te ajuda nas vibrações, tá? Porque ele tem poder para isso, e sua vida melhora. Todo templo que tem um corpo mediúnico que vibra com seu presidente, essa casa cresce, essa casa aparece, e é sempre bom. Agora, mestre, sempre tem aquele, né, que às vezes, né? Mas a gente amacia ele, a gente amacia o coraçãozinho dele, vai amaciando. Para isso que a gente tem a tolerância, a humildade e amor. Mestre do amanhecer, é com esse carinho, com esse amor que eu venho aqui abrir o meu coração para trazer para vocês esse óbolo de crescimento doutrinário e espiritual, tá? Na administração de uma casa do amanhecer. Mestres do amanhecer, pegue firme com seu presidente, com a sua Ponara, ou que seja a sua coordenadora, e vá em frente, mestre, que dá certo. Com carinho, Adjunto Neu.